Yuji Itadori retornou não para ser um protagonista, mas para ser basicamente um deus desse universo, mostrando um poder que eu nunca presenciei dentro da série, ao ponto de cortar uma expansão de domínio que em tese deveria ser indestrutível de dentro para fora. Ele mostra porque é o deus demônio e ao que parece já superou em muito tanto Satoru Gojo quanto Sukuna. Mais ainda, Yuji deixa uma dica muito preciosa de que não estamos vendo o fechamento das histórias do clássico, e sim um intermediário. Tudo para preparar terreno para uma continuação para Jujutsu Kaisen parte 3. Quer saber tudo sobre isso? Então segue comigo. Fala meus amigos, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam tão hypados quanto eu estou. Que capítulo foi esse? Cada capítulo que o Yuji aparece para mim é sempre o melhor. Não tem como, nesse capítulo aqui ele mostrou uma coisa que eu nunca vi. O cara cortou uma expansão de domínio de dentro para fora. Sim, não só isso, tá? Ele cortou basicamente uma dimensão completa feita de alma. Como ele fez isso? Por que o Yuji tá tão forte? É realmente o deus demônio, ele tá muito forte, galera. Tá insano demais. Só que agora o plano dele e de Maru de eliminar a energia amaldiçoada pode ter umas complicações a mais aí. Tudo porque eles querem mexer justamente onde não devem, na alteração das pessoas, muito parecido com o final do jogo do abate que Kenjaku imaginou, e mais ainda, o antigo mistério de Hokkaido voltando à tona. Lembra desse mistério? Não se preocupe porque eu vou lembrar tudo pra você. Assiste até o final desse vídeo, tá muito legal, tá bom? Se você é novo, vai na maciota. Se você já é um feiticeiro a nível Yuji, cara, agora não tem como mais. Você é um feiticeiro nível Yuji que corta expansão de domínio com a mão no bolso. Deixa o like para dar força para esse vídeo. É agora com vocês tudo sobre módulo 22. Então vamos lá, meus amigos feiticeiros. Nosso capítulo começa com Yuji refletindo sobre a solução para o problema da energia amaldiçoada. Eliminar completamente isso dos humanos, principalmente do povo japonês. Usar a transfiguração ociosa de Mahito, que interfere diretamente na alma, combinada com a nave-mãe shimuriana Naunax e a enorme energia amaldiçoada de Yukokotsu armazenada no Anel de Rika como um catalisador. A nave, com a harmonia de Maru, trouxe os Rumerianos para a Terra, enquanto o Anel de Yuta é um objeto que acabou até separando um pouco os seus netos, né, Yuka e Tsurugi. E Yuji destaca que, como Mahito não vai cooperar facilmente, as únicas opções que eles têm são derrotá-lo e subjugá-lo. Somado tudo isso a um voto vinculativo. E relembrando um pouquinho, né, galera, o que são votos vinculativos? Eles são pactos, pensem dessa forma. Eles são considerados por todos os praticantes de Jujutsu como um dos princípios essenciais da feitiçaria. Os votos vinculativos são essencialmente contratos que o indivíduo pode fazer consigo mesmo ou com outra pessoa. E o ato de cumprir regras e restrições acordadas nesses contratos pode resultar em diversas coisas, como um maior poder ou a conquista de um objetivo. Porém, quebrar um voto vinculativo tem repercussões imprevisíveis. O Yuji mesmo, ele tem um voto vinculativo, tá? Que vai ser usado inclusive nesse capítulo. Ele aconteceu lá no clássico, capítulo 263, na luta contra o Sukuna, onde o Yuji, ele fez um voto que restringia o alvo do seu desmantelamento às fronteiras entre a alma de um objeto amaldiçoado encarnado e a alma do seu receptáculo. E em troca disso, a técnica dele é especialmente eficaz para o quê? Separar almas em comparação com os seus socos, tornando-os mortais para um feiticeiro encarnado. Agora pensa no potencial disso aqui no reino das almas, né? Maru pergunta se ele deveria realizar essa tarefa de subjugar o Mahito, mas o Yuji decide que ele mesmo vai fazer. O Yuji teme matar Mahito acidentalmente, mas Maru tranquiliza dizendo que, como aquele é o caminho das almas, ninguém morre ali, mas a alma ainda pode ser subjugada. Ajoelhando-se diante de um Mahito atônito que esperava uma alma na sua frente e na verdade viu um Yuji vivo, o Yuji pergunta se ele topa, enquanto seu rosto permanece sombreado pelo capuz que traz toda essa farmação de aura que só o Yuji está conseguindo fazer, hein? Irritado por ser menosprezado pelo seu rival, Mahito transforma a passagem das almas em Shibuya, afirmando que o Yuji vai morrer por ter um corpo. O Mahito o aprisiona em uma gigantesca bola de carne com sua transfiguração ociosa, com a intenção também de remover essa ilusão do Yuji. Mahito se alegra porque, como toda passagem que eles estão possui o mesmo material que a alma é composta, então ele é basicamente um deus nessa dimensão, porque tudo pode ser afetado
por sua habilidade. Não à toa ele transformou o lugar em Shibuya inteiro. Sendo assim, tudo nesse reino pode ser alvo da transfiguração ociosa. E então ele grita: expansão de domínio, a autoencarnação da perfeição de Mahito, que olha só, é a segunda expansão de domínio mostrada aqui em módulo. E quando ele usa a sua expansão de domínio, o Mahito ele cria um ambiente onde ele se conecta automaticamente com as almas de qualquer pessoa dentro dela. Então ele é capaz de transfigurá-las à vontade sem precisar acertar um golpe, o que é simplesmente insano. E olha só galera, essa é a expansão de domínio mais rápida da série, ao lado da de Satoru Gojo. Sim, o Mahito ele era tão eficaz no uso disso que ele podia expandir seu território, a autoencarnação, assim como o Gojo, em incríveis 0,2 décimos de segundo. Para você ter noção, pega um segundo, divide por 10, 2 pauzinhos no começo ali, é basicamente isso. E aqui que vem a cena mais insana de todo o módulo. É até difícil de escrever isso aqui, né? Porque antes desses 2 décimos de segundo, as palavras de Mahito se voltam contra ele. Porque o domínio do Yuji é o domínio sobre a própria alma. O poder de Mahito é imediatamente cancelado, obliterado. A língua dele, que forma os selos de mão, é cortada. E agora temos apenas essa parte do seu corpo no chão, junto também com os dedos de Mahito que caíram. Em seguida, vemos as consequências de por que isso aconteceu em uma das ilustrações mais belas de Jujutsu Kaisen módulo, quiçá de muitos e muitos shonens que eu já li e já assisti. O Yuji, ele usa o seu desmantelamento de alma para transformar tudo em cubos. E parece que criou uma dimensão de cubo, incluindo o Mahito, que foi picado, fatiado, entrou na cozinha do Yuji. Galera do céu, a construção da transfiguração ociosa que estava selando o Yuji foi praticamente cortada de dentro para fora. E assim, o Yuji agora, sim, ele é basicamente um deus, né? Porque como que ele faz tudo isso, destruindo um reino amaldiçoado com as mãos no bolso? Desde o início de Jujutsu Kaisen, olha que legal isso aqui, tudo já indicava que ele seria o mais forte ou ele estaria no topo, tá? Mas o que estamos vendo aqui é muito além do que qualquer um jamais esperou, convenhamos. E ele realmente parece ser capaz de, no mínimo, vencer qualquer coisa desse universo com uma dificuldade média, tá? E não é tão absurdo assim. Toda a saga do Jujutsu Kaisen clássico se passa ao longo de incríveis 6 meses. Pois é, parece muito tempo, né? Mas não, a história ela começa em junho, quando o Yuji come o dedo do Sukuna, o incidente de Shibuya acontece no Halloween, o jogo de eliminação ocorre em novembro, com Gojo retornando especificamente no dia 19 de novembro, temos um salto temporal de um mês para os treinamentos e a luta final acontece na véspera de Natal. Então entre junho e o final do ano, o Yuji saiu do nada para o top 3 do universo. Isso tendo uma técnica amaldiçoada por menos de um mês. Agora ele teve 67 anos para ficar mais forte e tem um potencial que é praticamente infinito por conta da sua genética única composta na criação quando Kenjaku pegou o corpo da sua mãe para fazer esses experimentos. Quando você for fazer uma lista de figuras mais fortes dos animes, por favor, a partir de agora, insira Yuji de Jujutsu Kaisen módulo, porque ele realmente pode solar muito protagonista mundo afora a partir desse ponto. E após o Yuji picotar tudo, ele simplesmente caminha na frente do Mahito perguntando-lhe quando foi que ele ficou tão fraco. O Maru então agarra uma fatia da cabeça do Mahito que segura os seus olhos e transforma ali em bolas de energia. Ele se preocupa com as almas dos seus camaradas que morreram, já que o Mahito estava ali e era senhor absoluto daquele lugar. Mas o Yuji garante a Maru que as almas na passagem não interferem umas com as outras a esse ponto. Além disso, o Mahito não possui a energia amaldiçoada necessária para causar qualquer dano significativo. E o Maru ainda destaca que Mahito só recuperou esse nível de poder graças à influência da sua técnica harmonia. Yuji fica impressionado com o fato de Maru entender tudo sobre esse reino e o Maru ele explica um pouquinho mais aí sobre as consequências de utilizar essa sua técnica chamada harmonia. Assim como o Maru e os Shimorianos conseguem falar japonês graças à harmonia, ele também compreende a passagem das almas graças a essa habilidade. E assim galera, basicamente a harmonia do Maru traz a capacidade dele equilibrar as coisas, trazer ordem, deixar tudo no mesmo nível milimetricamente. E com isso faz ele ter um nível metafísico de entendimento. Por isso que ele consegue falar japonês ou entender um reino de almas. Ele deixa acessível
ao nível de compreensão. Isso é harmonia. E Maru coloca tudo o que ele precisa ali em um carrinho pequeno. As anotações de pesquisa de Yuki sobre a alma e, claro, os problemas de energia amaldiçoada nos humanos, o minério de Muden Alnax, o anel amaldiçoado de Yutokotsu e Mahito, que agora está na forma de uma bonequinha e ao que parece a Kutami queria mesmo dar a Mahito, seu vilão mais perverso, um final adequado, né? Porque aqui ele perdeu muita aura, o final mais transformado em um boneco picotado pelo Yuji com a mão no bolso. Que é isso, hein? Bom, temos então um diálogo bem legal aqui entre o Yuji e o Maru sobre os seus próximos passos e as consequências de eliminar a energia amaldiçoada dos japoneses. O Yuji, ele resume o problema da energia amaldiçoada que foi questionado pela Yuki lá desde o capítulo 77 da série original. Espíritos amaldiçoados se formam quando a energia amaldiçoada que vaza dos humanos se acumula como sedimento e toma forma. Esse fenômeno é observado e ocorre quase que exclusivamente no Japão. E para criar um mundo onde espíritos amaldiçoados não nasçam mais, existem apenas duas opções: ou eliminar a energia amaldiçoada do povo japonês ou transformar todos os japoneses em feiticeiros. Maru pergunta sobre a opção 2 e confirma ali a sua lógica. A energia amaldiçoada de um feiticeiro circula adequadamente dentro do seu próprio corpo e como é ativamente gasta através do uso de técnicas e afins, a quantidade que vaza é drasticamente reduzida e isso não geraria mais espíritos amaldiçoados. As maldições ainda poderiam existir, teriam que ser exorcizadas, mas os espíritos iriam desaparecer. No entanto, Yuji, ele observa que a opção 2 não é um bom caminho, não vai ajudar eles e eu tenho até medo dessa, né? Porque pra ser sincero, isso aqui é o plano do Kenjaku, lembram? Forçar os humanos a uma evolução para se tornarem todos feiticeiros e dar o próximo passo na evolução humana. Então tem que tomar cuidado. Além do que, o Yuji faz uma observação muito pertinente, que fazer isso, transformar todo mundo em feiticeiro, traria problemas mais humanos, porque hoje o dano causado por espíritos amaldiçoados vai ser causado pelo dano provocado por usuários de maldição que vão abusar do seu Jujutsu. Afinal, são humanos, não é verdade? E além disso, vai resultar em mais pessoas também nascendo com restrição celestial, que tem capacidades físicas insanas, como Maki e Toji. Lembrando que a restrição celestial não é exclusiva do clã Zenin, tá bom, galera? Lembra do Mekamaru, que nasceu com pouquíssima energia, então teria mais pessoas. Imagina um monte de Toji nascendo. Bom, o Maru pergunta se a opção 1 é a que vale, que consiste em remover de fato a energia amaldiçoada tanto dos humanos quanto dos Shimurianos, se esse é o caminho certo a seguir, só que o Yuji destaca que isso vai criar também atrito entre as duas raças. Por quê? Espíritos amaldiçoados não são produzidos por Shimurianos, e sim por humanos, que os criam a partir desse vazamento da sua energia amaldiçoada, o que significa que vai haver atrito. Um lado é privado daquilo que lhe é natural. E o Maru se desculpa pelos problemas que o grupo dele causou na Terra. E o Yuji pergunta o que eles devem fazer agora. Maru deseja um mundo onde todos se tornem pessoas melhores por terem conhecido os Shimurianos. E o Yuji ele simpatiza ali com esses ideais do Maru, mas ressalta que o que eles vão fazer vai ser um grande pecado também para a humanidade, porque eles estão privando a humanidade do seu potencial. Por exemplo, agora que os extraterrestres chegaram, a pesquisa sobre energia amaldiçoada, que há muito estava estagnada como um potencial de uma nova fonte de energia, deveria ter avançado rapidamente. Só que hoje observa que é possível que daqui algumas centenas de anos os recursos da Terra se esgotem e a energia amaldiçoada seja a única coisa que se possa contar. Então esse tipo de possibilidade de um avanço vai ser eliminado se eles tirarem a humanidade das pesquisas. E acima de tudo também estariam mexendo no corpo das pessoas sem o seu consentimento. Apesar de tudo isso, o Yuji tranquiliza Maru e decide sim realizar essa tarefa gigantesca, carregando todas as escolhas nos seus ombros. Independente dos resultados e futuros, o Yuji acredita que a humanidade deve ser salva do flagelo dos espíritos amaldiçoados. Mesmo que isso custe a possibilidade de uma fonte de energia duradoura, uma fonte de energia que foi comprovada repetidas vezes, especialmente na era módulo, que desumanizou o povo japonês. Eu gosto desse flerte, tá bom, galera? Porque assim, pode ser que a gente tenha uma continuação, vocês vão ver no decorrer aqui desse vídeo, do capítulo em si, que a humanidade vai ter que migrar e os Shimurianos vão acabar ajudando eles, acabam os recursos. Tudo isso aqui é para no final a gente ter uma série super avançada ocorrendo no espaço com a humanidade migrando com a ajuda dos
shiburianos. Não duvido muito não, tá? E o Yuji pretende levar isso adiante, mesmo sabendo que os recursos da Terra podem se esgotar e a humanidade não tenha como ir para outro caminho. Ele está disposto a condenar um futuro que ainda não existe e muito distante em troca de um presente mais agradável para essa geração. Além disso, o Yuji observa que parece que ele ainda vai poder viver alguns séculos a mais, portanto vai viver o suficiente para arcar com as consequências dos seus atos. Mesmo assim, o Yuji se pergunta se a remoção de energia amaldiçoada vai afetar o seu envelhecimento, o que é uma boa questão, né? Ele fica preocupado depois de perder tantos amigos e ver outros morrerem, como Hana, e Yuji esclarece os parâmetros do que ele vai fazer a partir daqui. Ele não vai interferir com as almas dos atuais feiticeiros e shiburianos, ao invés disso pretende limitar estritamente a transfiguração ociosa a não feiticeiros e a humanos que nascerem a partir desse momento. Quanto aos espíritos amaldiçoados, ele está confuso sobre o se deve ou não apagar todos os presentes, mas mais do que isso, o Yuji ele deixa um mistério no ar aqui no final, porque ele diz que mesmo se ele eliminar toda a energia amaldiçoada no Japão, espíritos amaldiçoados ainda vão continuar nascendo e uau, né? Como assim? Como é que vão continuar nascendo? Interessante esse diálogo. Eu gosto, galera, que esse diálogo aqui remete claramente para termos, sim, um Jujutsu Kaisen parte 3, essa fala final do Yuji aí. Eu acho que a gente está numa série de transição e o futuro, depois de sair, de acabar recurso, pode acabar sendo no espaço ou em outro planeta. Quero lembrar vocês também que teve umas coisas que ficaram para trás no clássico que ainda estão ativos e podem ser a fonte desses espíritos amaldiçoados que o Yuji cita, que vão continuar nascendo. Primeiro, o jogo do abate, tá? Que em tese ele ainda está ativo. E por quê? Para o jogo do abate terminar, algumas regras eram necessárias. Primeiro, iniciar a fusão, que era o quê? Quando todos os jogadores tivessem morrido, com exceção do Geto e do Megumi, que na época abrigava tanto o corpo do Sukuna quanto o corpo do Kenjaku. Ou segunda opção, destruir a barreira do Tengen. O Yuji está vivo, ele é um jogador, então só isso já faria o jogo continuar ativo. E outras coisas, as barreiras do Tengen ainda estão de pé, porque no final do clássico eles usaram os restos mortais do Sukuna para abastecer, mesmo o Tengen tendo morrido. Então eu acredito que ela está de pé ainda, tá? Essas barreiras e regras ainda estão em vigor. A única diferença agora é que não funciona mais da maneira como o Kenjaku pretendia, portanto não é mais um ato massivo e contínuo de terrorismo de Jujutsu, mas ainda está por aí. Outra coisa é, o Kenjaku tá vivo no final da série clássica. Lembram os capítulos finais que a gente viu basicamente ele do lado do Takaba com o rosto coberto por ângulos bem convenientes? Isso significa que ele ainda está por aí. Talvez não seja o mesmo Kenjaku do passado, mas sim, ele tá por aí. E temos o próprio Yuji, que é uma anomalia, que mantém basicamente o jogo rodando. E claro que temos um mistério esquecido, meu favorito de todos do clássico, que é Hokkaido. Praticamente acho que ninguém lembra disso, mas eu fiz uns vídeos muito legais sobre isso, que é sobre a origem da família do Yuji. No capítulo 146 do clássico, nós ficamos sabendo que Hokkaido não foi incluído nas barreiras dos jogos de abate. E segundo o mestre Tengen, isso ocorria porque Hokkaido era uma vasta área sagrada e tinha uma barreira definida pela companhia Ainu de Jujutsu. A Ainu, galera, é uma tribo real do Japão que vive em Hokkaido, tá? E o Akutami adaptou aqui para dentro da série. Não vimos nada deles no clássico. E isso significa que pode haver algo importante lá em Hokkaido. No fanbook oficial do clássico, essa companhia Ainu é dita estar sediada em Kaimukotan, tá? Kaimukotan em Hokkaido significa um lugar onde vivem os deuses. E nas lendas dessa tribo tem o mito de que costumava haver um deus do mal vivendo lá, enterrado. Então essa barreira ali pode ser para selar esse deus, algo muito antigo, né? E aí que vem o plot grandioso de tudo. O Yuji, ele está intimamente relacionado com os Ainu. Por quê? Na lenda Ainu real, a mais conhecida pelo mundo é de uma espada lendária chamada Itadori Maru. Itadori Maru, pô, cara. Itadori Maru aqui tentando mudar o mundo. Que insano isso, né? Pô, inclusive o Akutami já desenhou uma capa do Yuji empunhando essa espada, mas Itadori Maru não tem como. Cara, que essa teoria voltando agora é pra explodir a cabeça. Quando a gente volta lá no Tengen dando informação sobre as barreiras, como elas funcionavam, ele menciona que Hokkaido
foi deixado de fora dessas barreiras que ele mesmo cria porque é uma terra sagrada. E o Yuji faz aquela observação ali sobre Hokkaido sendo chamado de terra dos desafios. Então assim, galera, eu creio que a razão pela qual o Kenjaku escolheu a família do Yuji como receptáculo para moldar todo o corpo dele é por conta dessa ligação com o Zainu, ou que ele pode ser herdeiro de algo a mais. Então tem que ter uma explicação porque só o Japão é assim, e pode ser porque tem algo enterrado em Hokkaido. De qualquer forma, baita capítulo. Gostaram, né? Gostaram do Itadori Maru? Esse aí, ó, explodir a cabeça. Eu acho que a pergunta que fica agora é: será que a harmonia do mundo é possível? Bom, comenta aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, e se gostou desse vídeo, ó, deixa um like. Fala suas teorias sobre o que vem a partir daqui. A gente tá num momento de transição ou esse é o final de Jujutsu Kaisen? Tá surreal demais, né? Obrigado por assistirem, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.